Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast delas, um conteúdo feito exclusivamente por mulheres para todas e todos que se interessam pelos olhares e vivências femininas sobre questões do cotidiano. Toda segunda-feira, um material novo feito com muito carinho e força para você. Você já deve ter ouvido muito esse número, mas eu vou repetir. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população denominada preta ou parda no Brasil é de quase 54%. Ou seja, mais da metade do país é não branca. E ainda assim, produções televisivas, teatrais e cinematográficas insistem em representar um Brasil branco. Até mesmo na Bahia, onde 80,9% da população é preta, as novelas que usam o Estado como cenário das narrativas são protagonizadas por brancos. Em inglês, o termo é whitewashing, em tradução literal, lavagem branca. Se as representações são escassas, que dirá a escrita dessas narrativas? Meu nome é Natália Mitchell, eu sou jornalista, atualmente no sul da França, e hoje eu viajo para Campo Grande, Recife, Pernambuco, para conversar com uma professora, mestra em linguística, escritora, atriz, ativista, poetisa, enfim, o currículo é gigante, Odailta Alves. Seja muito bem-vindo, Odailta. A gente está passando por um momento histórico de cobranças dos movimentos negros pelos seus direitos de igualdade civil, segurança e representatividade. Recentemente você publicou no seu Instagram um vídeo dos seus filhos falando sobre racismo. Como mãe, professora e militante, qual o impacto de apresentar essas pautas já na primeira infância? Trazer essa pauta sobre o racismo, o antirracismo, às crianças, né, as pessoas na primeira infância, é bem complexo, não é fácil, mas é importante ressaltar que não somos nós, as mães, as mulheres negras, que trazem essa pauta aos nossos filhos. É a sociedade quem vai violentar as nossas crianças. E aí nós temos que buscar estratégias de fortalecimento, né, de cura para as violências que a sociedade impõe. É a sociedade quem diz às nossas crianças negras que elas não são os príncipes, as princesas, os anjinhos, né? Aquele corpinho de criança elogiado, né? Acho que quem tem filhos pretos como eu percebe desde sempre, sabe, que a afetividade é totalmente diferente com os nossos filhos e com as criancinhas branquinhas, loirinhas, preferencialmente de olhinhos claros, que estão sempre sendo elogiados a todo tempo. E os elogios em torno dos nossos filhos são bem pontuais, sabe? Às vezes é do tipo: ah, tem um narizinho tão afiladinho, porque, né? Vai elogiar nos nossos filhos o que pode lembrar uma branquitude, né? Ou então o carinho no cabelo crespo que não é dado. Ou, eita, tão bonitinha, que coragem, como se precisasse de ter coragem para assumir a sua negritude, o seu cabelo. Então, assim, as violências são várias. E aí, trazer essa pauta para as nossas crianças, a gente traz quando a gente faz questão de trazer desde sempre literatura negra infantil para os nossos filhos, bonecas e bonecos negros, sabe? Trabalhar com a representatividade negra dentro de casa, que a gente sabe que essa representatividade ela não vai ser dada na escola, ela não vai ser dada na sociedade de uma maneira geral, né? Ela não vai ser dada na televisão. Então, e o que nós temos hoje de diferente, se nós conseguimos ainda encontrar uma foto de uma criança negra numa propaganda, isso é luta de todo o movimento negro histórico, que hoje a gente está nesse boom, mas esse boom é fruto dos nossos mais velhos, que já deram muito a cara a tapa, sabe? Para poder lutar por toda uma sociedade menos racista, por estratégias institucionais, porque o racismo ele é institucional e precisamos desenvolver estratégias institucionais para acabar com esse racismo. Com relação à representatividade no campo das artes, eu vou burlar aqui o roteiro do programa e fazer duas perguntas em uma. Por que é tão importante ver corpos pretos em produções midiáticas? E a segunda pergunta é por que é
tão importante que essas narrativas sejam escritas também por pessoas pretas? Uma frase que tem sido muito colocada é que representatividade importa. E representatividade importa mesmo. Então, nós temos aí, historicamente, as representações dos corpos negros sempre de forma negativizada, né? Então, na televisão, nós estamos, né, historicamente na cozinha, né, motoristas, as empregadas domésticas, as escravizadas, os escravizados, com todo respeito à empregada doméstica e aos motoristas, entendeu? Mas sendo que nós não precisamos estar apenas nesses espaços. E não precisam também ser somente pessoas negras ocupando esse espaço de subemprego, de menor salário, né? Porque é uma profissão tão importante, mas tão desvalorizada socialmente. Então, assim, quando a gente briga por outras narrativas, por outras formas de representatividade, né? A gente briga porque a gente quer que possamos se espelhar, que as nossas crianças também possam se espelhar nessa outra perspectiva, né? Então, quando essa mídia ela vai ressignificar esse sujeito, né, esse sujeito negro, negra, nos seus espaços, isso é de extrema importância, né? Até para o imaginário racista ser também desconstruído, poder aparecer ali uma advogada, uma médica, um médico, um engenheiro, né, um empresário, empresária, negros e negras. É dizer que nós também podemos estar nesses espaços, esses espaços também são nossos, né? E é importante, sim, que pessoas negras sejam ouvidas, porque o tempo inteiro nós falamos, nós não estamos falando apenas de hoje, né? Como a gente fala, os nossos passos vêm de longe, então as nossas mais velhas, os nossos mais velhos já vêm combatendo o racismo. A primeira escritora brasileira, Maria Firmina dos Reis, é uma escritora negra, né? Então nós precisamos ouvir as pessoas negras, é importante saber que lugar de fala é necessário ser respeitado. Nós estamos cansadas de pessoas parceiras, pseudo-parceiras, brancas, que pegam protagonismo para si, né, para falar das pessoas negras. Nós podemos e temos plenas capacidades, né, de falarmos por nós, né? Pessoas brancas, elas são bem-vindas na luta, mas elas vão usar os seus privilégios brancos para falar nos seus espaços, sobretudo quando não tem uma pessoa negra naquele espaço, mas também se puder levar uma pessoa negra para falar por si, leve, sabe? Leve, porque nós estamos cansados de sermos silenciados nessa sociedade racista. Então é preciso contarmos as nossas narrativas e nós, pessoas pretas, contando essas narrativas. Muito obrigada, Dailton. Essa foi mais uma edição do Duas Perguntas, dessa vez 3. Essa é uma das playlists do podcast delas. Fica atenta que a gente vai produzir muita coisa bacana ainda. A indicação de hoje é o livro Clamor Negro, escrito pela nossa entrevistada, Dailton Alves. É o primeiro livro dela, já virou peça, inclusive, minha gente. É impressionante essa mulher. O link para encontrar o Dailton nas redes sociais e adquirir o livro está no nosso box de informações, bem como o nosso @delaspodcast. Até a próxima!